Olá, irmãos do grupo de oração nos lares. Hoje nós vamos falar sobre oração de intercessão. Esse é o nosso tema do nosso encontro de hoje. E a Bíblia é cheia de exemplos de oração de intercessão. Eu gosto muito das orações de Paulo, né? A primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo, lá no capítulo 5, versículo 25, diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Então, Paulo não tinha pudores, né? Ele pediu oração por ele. Para que Paulo pediu oração? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Então, Paulo, em vários momentos nas suas cartas, ele pede oração. Então, o que é oração de intercessão? É nós nos colocarmos em oração por alguém. Nós orarmos não por nós necessariamente, mas colocarmos outras vidas, outras pessoas, outros motivos diante de Deus. Então, a própria palavra, a própria expressão já diz o que é. Interceder é você se colocar entre uma pessoa e outra. Então, você se coloca diante de Deus por alguém. Então, para que essa pessoa seja abençoada, ela seja curada, e como Paulo pede aqui, para que ele tenha realmente intrepidez para pregar o evangelho. Então, talvez a oração de intercessão, Rev. Alexandre, Rev. Paulo, seja a oração mais comum, né? Mais praticada, mais assim, talvez mais fácil assimilar no nosso meio. Eu acredito que essa é uma oração que ela está bem aplicada na vida da igreja, apesar de ainda achar que nós somos muito voltados para nós mesmos. Às vezes a nossa oração é muito mais para uma lista de pedidos para o nosso benefício. É até algo que a gente precisa tratar, né? Porque pode ser um pouquinho do nosso egoísmo mesmo, né? E a oração de intercessão, ela tira os meus olhos de mim mesmo e leva os meus olhos para outros. Boa. E não só leva os meus olhos para enxergar o sofrimento, às vezes a dificuldade, o problema do outro, mas faz com que eu coloque essa pessoa diante do Senhor. Então tem um movimento espiritual acontecendo. Eu preciso crer que o Deus que está aqui comigo, ele vai intervir, e ele pode intervir, e eu estou clamando para que ele intervenha na vida daquela pessoa que às vezes está a milhares de quilômetros de mim, né? É quando nós, por exemplo, intercedemos por um missionário que está na janela 10x40, enfrentando ali uma perseguição terrível. Isso é uma manifestação da nossa compaixão, da nossa empatia. Então, a oração de intercessão, ela envolve muitos outros elementos de um exercício espiritual. Envolve a nossa ternura, o nosso amor, o nosso afeto, né? Aquilo que afeta o outro me afeta. Perfeito. Envolve o meu desejo de crer mesmo que Deus vá até aquele irmão, aquela pessoa sofrendo e mude aquela realidade. Né? Então, eu acho que é algo que precisa ser levado mais a sério na vida da igreja. Agora, outra coisa que eu só queria chamar a atenção, e já passo para o reverendo Paulo, é que para eu interceder pelo reverendo Marcelo, ele precisa conversar comigo, ele precisa expor a vida dele. Para eu interceder para o Paulo, eu preciso saber também quais são as questões que cercam a realidade dele. Por outro lado, nós precisamos tomar cuidado para que as nossas reuniões, os nossos goals, não se tornem ambientes de conversa, né? De fofoca mesmo, né? Uhum. Algumas pessoas podem não querer abrir o coração e não querer falar das suas questões por reserva, por medo daquilo virar uma conversa. Então, é importante que nós entendamos aí todas as dimensões das nossas orações de intercessão, né, Maravilha, Paulo? Maravilha. E é bonito o que C.S. Lewis falou, resume um pouco isso, que é o melhor modo de você dizer eu te amo é orar um pelo outro, né? E é tão carinhoso, afetuoso falar, eu tô orando por você, né? E essa oração, ela abre caminhos para pessoas não cristãs, né? Eu, como pastor, nunca ninguém chegou e falou, prega para mim, canta uma música para mim. Mas as pessoas chegam e peçam, você ora por mim. Isso é bonito. A igreja, ela abre portas, né, para você falar de Deus e demonstrar Deus a partir dessa oração da intercessão. É um movimento, você cria um movimento, como alguém já disse. Eu comecei orando por mim e um pouco por outros, e hoje eu já acabo orando mais por outros e menos de mim. Porque eu percebo
que o mundo está em desordem à minha volta. Eu começo a observar motivos de oração. Eu olho para o jornal, olho para as redes sociais, o mundo precisa da graça de Deus. E eu posso interceder pelos meus vizinhos, pela minha rua, pelo meu bairro, né, pelos meus irmãos da comunidade. Então, essa oração me convida a prestar atenção de que há um mundo além de mim. Porque aquela oração egoísta nossa, abençoe o meu filho, abençoe a minha casa, puxa vida. A dimensão do Salmo, né? Que haja paz em Jerusalém, né? Haja uma paz social que não é só minha. Eu quero partilhar disso que Deus já tem colocado no meu coração com outras pessoas mais. Eu acho que é um chamado missionário da oração, talvez, né? Oração de intercessão é altruísta, né? Altruísta. Orar pelo outro. Então, eu paro de olhar para o meu umbigo, paro de olhar para mim mesmo e eu coloco o outro no meu foco da oração. Então, o Rev falou, eu posso orar pelo meu filho também, posso orar pela minha família, que faz parte também desse universo, né, do outro. Sim. Mas eu posso ir além dessa fronteira. Então, Paulo também fala sobre essa questão da oração intercessória quando escreve para Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, que para mim é uma referência fundamental na oração de intercessão. Ele diz, antes de tudo, pois, exorto. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E ele diz, em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ele diz assim, irmãos, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom. Se está dizendo que é bom, a palavra de Deus está dizendo que interceder é bom, a intercessão deve ser realmente uma prática da nossa vida. E é interessante, né, também desmistificar a intercessão, porque a intercessão não é privilégio de um grupo exclusivo da igreja. Todo crente é um intercessor. Amém. Todo crente é um missionário, todo crente é um intercessor. Então, Paulo está colocando que, como um mandamento mesmo, para que a gente ore por todos. Amém. Orar pelas autoridades, orar pela cidade, orar pelos outros, orar por pessoas que a gente nem conhece. Mas às vezes o motivo chega num grupo de WhatsApp, vem um motivo de oração, uma pessoa que está internada, está fazendo um tratamento e precisa de um socorro, e aí a gente pode se colocar nessa condição de oração de intercessão. Eu acho que de maneira prática, quando olhamos para a igreja da Gávea, por exemplo, vamos interceder pela igreja. Você pode interceder pela igreja de maneira geral, né? Deus abençoe os irmãos, suas casas, o Senhor sabe quem está enfermo, tudo isso é uma oração de intercessão. Mas eu creio que a oração de intercessão, ela também pode descer para um campo relacional, nominal. Por exemplo, como que eu consigo orar por todos os membros da Gávea? É um exercício que nós precisamos desenvolver. Pastor, eu vou precisar da lista de todos os membros? Não. Se você pegar o boletim semanal e você orar pelos aniversariantes da semana, talvez você nem os conheça, mas você pega ali no domingo, antes de começar, às vezes, o culto, você está naqueles minutos iniciais, eu estou só exemplificando, né? Você pode olhar para aqueles nomes e colocar cada um deles diante do Senhor. Se você fizer isso todo domingo, no final do ano você intercedeu por todos os membros da igreja, de maneira prática. E membros que talvez você nem conheça e que vão receber essa oração intercessória ou vão ser, de alguma forma, afetados por ela, porque você intercedeu. Outra coisa que eu acho que precisa ser desenvolvida, eu tenho falado isso na igreja, quando alguém chegar ali entre um culto e outro, no final de alguma reunião e colocar uma situação para você, né, e dizer, puxa, irmão, eu queria que você orasse pelo meu filho. Acontece, né, pode acontecer de você falar, não, vou orar e se esquecer. Então a minha sugestão é, ora ali, na hora. Né? Não tem nada que nos alegra mais do que quando termina um evento, você dá uma olhadinha assim, tem um ou outro irmão orando com alguém que está sofrendo na igreja. Então, a oração ela precisa ser algo que permeia as nossas relações, principalmente no aspecto da intercessão, que é um contra-ataque muito importante contra o individualismo do nosso tempo. Sim. Quem ora a oração de intercessão está contra-atacando o individualismo de uma geração que é treinada para enxergar só as suas próprias questões. Verdade. Tiago diz, está alguém sofrendo? Faça oração. Então é isso, é oração instantânea, oração prática, oração na hora mesmo,
que a gente tem que colocar em prática e faz parte da comunhão, né? Eu acho que Maravilha. está relacionado, não existe um cristão sozinho, isolado. E isso realmente é um retrato do nosso tempo, né? Hoje a gente tem uma tendência, um movimento das pessoas quererem se isolar, não quererem ter comunhão. E o ambiente de comunhão da igreja é um ambiente de intercessão. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo vai falar isso aos Gálatas. Então a Bíblia está repleta de exemplos e orientações de como a gente deve desenvolver essa vida de intercessão. Queria só contar um texto que eu li de um secretário do John Stott. E ele convivia muito perto com o John Stott, né? E ele contou como é que ele fazia, né? Ele acordava de manhã e tal, e ele tinha ali um tempo de leitura bíblica. Depois da leitura bíblica, ele diz que o John Stott tinha um caderno assim, amarrado num elástico. Ele abria aquele elástico e ele lia os nomes das pessoas e orava por aquelas pessoas ali durante alguns minutos, uns 30 minutos e tal. E dali ele partia pro trabalho do dia a dia dele, para a atividade dele, para a agenda. Então, olha que maravilhoso. Não tem mistério. Não tem, é simples. Então, assim, chegou uma necessidade, ore na hora. Se você tem um caderno, e a gente tem no boletim, né, Rev? Agora, nosso boletim virtual da Igreja da Gávea tem os motivos de oração para nós intercedermos também. Então tá lá. Quer saber mais? Clica lá no link, você vai ter ali motivos de oração compartilhados por irmãos da igreja, necessidade de oração. E até acho interessante depois a gente colocar as respostas de oração. Sim. Né? Oração respondida, para a gente saber que isso acontece. Os homens, a nossa UPH se reúne toda segunda-feira de manhã, 7 da manhã, numa oração virtual. E ali nós fazemos orações de intercessão. Oração então, virtual não, né, Rev? O encontro é virtual. O encontro é virtual. Oração virtual. Tem essa. O encontro é online, mas a oração é real. Boa, pode ser até o slogan da UPH. É real. Benção, maravilha, Também. irmãos. Acho que esse é um tema que poderíamos desdobrá-lo aqui bem mais, mas eu queria convidar você agora. A gente podia ter um tempo com os pastores de intercessão. Nós vamos orar por vocês e logo depois da nossa oração, a ideia é que vocês se reúnam aí no Gol e façam um tempo de oração intercessória, orando uns pelos outros e se lembrando também de pedidos da igreja para que vocês possam interceder. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos e te adoramos por quem tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, as maravilhas do Senhor que são manifestadas no mundo, na nossa vida, em todo lugar. Glorificado seja o teu nome. Querido Deus, nós queremos agora interceder, clamar por aqueles irmãos que estão enfrentando dias difíceis, provações. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe da realidade, Deus, que eles enfrentam. O Senhor sabe das limitações, das fragilidades. E nós clamamos para que o Senhor intervenha com poder. Que o Senhor esteja direcionando, sustentando, animando-os, Deus, na caminhada. Que possamos a cada dia mais seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que estava sempre atento ao clamor das pessoas para poder clamar ao Pai por elas. Nós oramos agradecidos pelo privilégio que temos de pertencer a uma comunidade que intercede por nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Um abraço.